Fechem os olhos, não durmam. A mente de vocês vai querer dormir. Não durmam. Tentem não ouvir as vozes que vão começar a gritar dentro de você. Mas gritar apavorada, porque daqui um pouco ele vai começar a ver as coisas. Deixem essas vozes se aquietarem e você vai começar a ver que existem sentidos para dentro de você. Boa tarde, caminhantes. Sejam muito bem-vindos ao Lado B, esse programa que faz parte do canal BTV e onde o Janu e eu nos propomos a conversar a cada episódio sobre situações diferentes, situações da vida e da profundidade dessa grande jornada e experiência que passamos por aqui. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde aos caminhantes que nos acompanham nessa jornada da vida, nessa jornada espiritual, tanto do lado B quanto do canal BTV agora. Sempre que iniciamos os episódios, a gente traz uma música, um lado B. É uma referência, eu gosto de explicar sempre, para quem está chegando a primeira vez, aos vinis, onde tinha um lado A, onde o poeta deveria fazer algo para vender o disco, e o lado B era onde ele se permitia ser mais ele mesmo, aonde ele desejava e conseguia colocar os seus pensamentos e as suas ideias. A música de hoje é uma música de um disco que, para mim, os dois lados são lado B desse álbum. É um álbum onde o Janu e eu já tivemos algumas experiências muito interessantes com ele e, por algum motivo, veio para a gente compartilhar com vocês no episódio de hoje. É a música de Oswaldo Montenegro. São as batidas do coração do Oswaldo Montenegro nessa música. A música se chama Simpatia de Giz. E ele é do álbum Aldeia dos Ventos. Eu não aguento mais ouvir o que você diz. Do teu jeito de profeta lá da Praça Paris. Esse jeito de ser o que você queria ser, mas não é. Me olha como folha, pensa como raiz. É o teu jeito de bancar um cara rico e feliz, mas não é. Mete o pau na água, compra um chafariz. Acha que é um rei e ri dos meus bem-te-vis. Acha que é o dono dessa bola que eu não quis, mas não é. Eu não suporto mais a tua simpatia de giz. O teu jeito de saber do vento mais do que o nariz. Esse jeito de ser o que você queria ser, mas não é. Me olha como ET e pensa como perdiz. É o teu jeito de bancar um cara rico e feliz, mas não é. Querendo me ensinar aquilo que eu sempre fiz, usando o que é dos outros para sonhar e não diz. Fundando a filial querendo ser a matriz, mas não é. Eu não aguento mais ouvir o que você diz. Do teu jeito de profeta lá da rua Paris. Esse jeito de ser o que você queria ser, mas não é. Me olha como folha, pensa como raiz. É o teu jeito de bancar um cara rico e feliz, mas não é. Oswaldo Montenegro. Quem são os profetas da rua Paris? Ou da Praça Paris? Todo aquele que julga ridículo cuidar dos bem-te-vis. Sempre que eu escutei essa música, desde a primeira vez, sempre me pareceu um diálogo interno, nunca externo.
em que o coração grita pro ego. A batida da música é tum-tum, 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 tum-tum. Esse coração aprisionado, né? Que ele tá raivoso, né? Ele tá assim, agora tu vai me escutar, senta aí que tu vai escutar. Agora vai ouvir. Agora é minha vez, né? Se pensar nesse lado interno, o profeta da Praça Paris é a mente? Nesse diálogo interno. E achar que sabe tudo, né? Profeta por causa disso, né? Achar que tu sabe o futuro, achar que tu sabe tudo, que tu é... Como é que ele vai falando ali? Compra um chafariz e... Então, a maioria de nós, e principalmente a sociedade, se especializou a imitar um outro. Acho que ele fala na música também, né? Em algum momento, fica imitando, não? Vê se tu lê essa parte. Fundando a filial, querendo ser a matriz, mas não é. É o teu jeito de bancar um cara rico e feliz, mas não é. Toda hora ele fala que você finge ser o que não é. Finge ser o que não é. Mas tem uma hora que ele fala... E aí faz o coração dizer, mas eu sei. Querendo me ensinar o que eu sempre fiz, né? Isso, tipo... exatamente essa frase tem. Querendo me ensinar aquilo que eu sempre fiz. Então, o que é o ego, né? Vamos começar por aí, a nossa discussão. O ego é tudo aquilo que a minha mente acumulou do passado, dos ideais da sociedade. Essa força que se criou dentro da gente, que ela até certo ponto ela é boa, no sentido de preservar a vida biológica, porque é isso, tu aprende com a experiência, olha a experiência da sociedade, a experiência dos teus pais, dos professores, dos parentes, dos amigos, e diz, ó, isso funciona, isso não funciona. E nisso vai se criando um acúmulo de quem tu deve ser. Quem deve ser o Eduardo, quem deve ser o Januel, quem deve ser fulaninho, beltraninho. O problema é que até aí tudo bem, se isso ser concebido como só parte da experiência, não da realidade. Parte, ou seja, uma dimensão da tua memória. Se ela ser concebida assim, ela pode te ajudar a te levar até em casa. Né? Tu vai lembrar do endereço, tu vai lembrar de como fazer alguma coisa. O problema é que a sociedade não dá só memória objetiva, científica para nós. Ela dá memória conceitual, memória moral, muito forte, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, se eu vou ser pecado. Então, tudo isso constrói esse personagem dentro da gente. E o ser que é esse que da música está gritando, que é o ser natural e autêntico, ele está dormindo por muito tempo no teu interior. E em alguns momentos, tu deixa ele aproveitar dessa vida. Porque a vida social construída atual foi feita para o ego aproveitar. Por isso que ele está reclamando, né? Então, tudo aquilo que foi construído na tua vida foi feito para o ego. E em alguns momentos, tu deixa o coração aproveitar, né? E esses momentos é quando tu está feliz. Em algum momento tu dá risada, em algum momento tu faz o que tu gosta, tu dá uma caminhada, tu se diverte com os teus bem-te-vis, com as coisas inúteis, né? Só que isso é o que alimenta o teu ser real. Porque o teu ego não trabalha para ti, trabalha para a sociedade. Por que o ego está fazendo isso? Porque ele foi treinado para isso. O sistema é isso, é um sistema de pensamento, não é alguém mau que está lá em cima conduzindo a sociedade. É um sistema de pensamento que leva a criar pilhas e pilhas para continuar servindo a esse sistema. Pilha que eu digo pilha de carregar, né? Então, por que esse ser é aprisionado? Por que esse coração está aprisionado pela sociedade? Porque a autenticidade, o ser real ligado à vida, transformará esse mundo. A pessoa autêntica... Repete essa frase bem devagarinho. Essa frase, se vocês não lembrarem nada que eu já não estou falando, lembre só dessa frase. O ser autêntico é um perigo para essa sociedade, porque ele transformará esse mundo. O ser autêntico que está conectado à vida é a própria vida, é a própria eternidade falando através de um ser humano. E isso é muito perigoso para as coisas mais grosseiras e degradantes no mundo. Porque o poder é imenso disso. E isso transformará o mundo. E é por isso que a especialidade do sistema de pensamento atual é manter
essas coisas tidas como ridículas, como inúteis, porque ela mantém aprisionada essa força, porque essa força é transformadora. Então, o mundo se especializou, a civilização, em cortar as tuas raízes, cortar a tua autenticidade, porque isso não presta para nada. Tu vai ganhar dinheiro com isso? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso, Edu? Por que vocês estão se envolvendo com essas coisas? Ou por que tu está se envolvendo com essa pessoa não te dá nada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando eu falo isso, não é que as pessoas estejam mal intencionadas. Elas também, esses egos, assim como o ser é ponte para a vida, ponte para a eternidade, o ego é ponte para... Para a mesmice. O ego é uma ponte de... para toda a grosseria que está aí. Lugar nenhum. Então tu não sabe por que aquela pessoa... O ego é tão importante nesse aspecto que tu está falando, não que o ego não seja importante, mas nesse aspecto tu está trazendo ele. Esse ego hipnotizado. Né? Ele é tão importante quanto um cachorro correndo atrás do rabo. O máximo que vai conseguir é sentir dor. Perceba isso. O máximo que o ego consegue nesse momento, se ele tiver o objetivo dele atingido, é causar dor. Como um cachorro correndo atrás do rabo. E acha que está controlando o rabo. Se pegar o rabo, vai descobrir que dói. E é isso aí, tu não sabe como é que tu cria infelicidade para tua vida. Tu está aprisionando o teu coração. Tu está punindo o teu coração. Sabe por quê, de verdade? Porque de vez em quando tu olha lá para ele dentro, assim, e pensa assim, ah, mas não dá para ser esse cara, né? Não dá para ser essa mulher. Por quê? Ah, porque ele é muito bobo. Ah, porque ele é muito besta. Ah, porque ele é muito sexual. Ah, porque ele é muito sensível. Aquilo é diferente. Quem está dizendo isso aí dentro? Essa é a pergunta da autoinquisição. De quem é essa voz que está dizendo que tu não pode ser esse cara? Da existência não é, né? De Deus não é. Ou Deus está preocupado que o que ele criou não pode viver agora. A flor que ele plantou aqui, para florescer, para dar fruto, não pode. Tem que ser do jeito que a sociedade diz. E talvez as pessoas que estão passando por esse vídeo vão simplesmente mudar de vídeo, sabe por quê? Por isso que eu estou falando para elas assim, é inútil, não vai me ajudar a ganhar mais por mês, é inútil. Não vai me ajudar a melhorar minha empresa, é inútil. Senhores, senhoras, quem disse que a tua vida está separada da existência? Né? O que é esse sistema de pensamento que alimenta dentro de ti a crença de que tu ser feliz te tornará pobre, tu ser feliz te tornará uma pessoa com falta de abundância, quando tudo é abundância? Tá. Hoje vai. Então vai. Veio algumas coisas aqui bem interessantes ouvindo tua fala, e sempre que quando o Janu está falando, eu me permito a ouvir e deixar que meu coração transborde a tal ponto de trazer aquilo que é necessário trazer. E aí o Janu está falando e tá Jorge Benjor tocando aqui. Tem que dançar dançando. Tem que dançar dançando. E aí o Jorge Benjor saiu. Aí entrou o Belchior. Maluco, tudo isso nesse... Aí Belchior, eu quero que esse canto torto, como uma faca, rasgue o coração de vocês. E aí depois veio Justiniano, mudando todo o regulamento da igreja para não acreditar lá na reencarnação. Essa é boa. Porque é tudo Nem sei se é verdade, mas a história é boa pra caramba. Parece bem o que deveria ser feito. Conta a história agora, senão vai deixar o pessoal boiando. Você é melhor nessas histórias que eu. Mas a história do concílio de Justiniano, onde se fala que ele era casado com uma prostituta e que a prostituta começou a ser questionada por outras prostitutas que não poderia ser rainha, uma vez que tinha sido uma mulher da noite. E aí Justiniano primeiro resolveu prender as outras meninas e mata tudo, que daí para a confusão. Depois de fazer isso, começou a história que, em razão de ter feito isso, ela viria em outra vida e sofreria o karma muito disso. O karma de ter feito isso.
E o Justiniano só tá com problema com a mulher em casa. E diz, pô, chega em casa, eu não quero ver essa história. É onde é que tu vai estar quando eu nascer de novo? E aí ele resolveu fazer um concílio e disse assim, eu pensei muito, analisei, e eu acho que esse negócio de Reencarnação tá errada. reencarnação tá errado. E o Ele resto do deve ter pessoal... pensado, vou conviver com essa mulher de novo, se existe reencarnação. E aí resolveram mudar tudo que tinha se aprendia até então, isso já em 500 e alguma coisa depois de Cristo. Mudamos agora o entendimento. Essa é a sociedade, pessoas. Essa é a sociedade. Mudando os seus entendimentos, os seus regramentos, ao bel prazer de quem está no comando. E aí não tem como não lembrar do cabeludo de Jerusalém, de Nazaré, do mundo todo. Nosso cabeludo preferido. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando deixamos que apenas esses regramentos da sociedade digam exatamente o que você pode ou não pode e comecem a determinar todos os limites da vida de vocês, vocês se robotizam. Vocês ficam seres menores. Porque todo esse monte de regramentos, e vivemos num país que é campeão mundial em ter regramentos. É tanto regramento, e aqui fala alguém que já foi advogado no passado, é tanto regramento que nem o próprio advogado sabe tanto regramento que existe no Brasil. E é impossível saber o que você pode ou não pode. Se você se perder lendo tudo que tem de regras no Brasil, você vai passar a vida toda e não vai conseguir ler todos os regramentos que existem. Mas também pode ser que você resolva se emocionar com pequenas coisas. Por algum motivo ainda não há um regramento que você não pode chorar ao ver uma rosa desabrochar. Por algum motivo ainda não há um regramento proibindo o sol de amanhecer cedo, ele aparecer e de tardinho ir embora. Alguém já deve ter pensado assim, mas eu vou proibir o sol. Sol só vem de segunda, terça, quarta de folga. Ah, mas se pudesse já teria decretado, né? Alguém já pensou. Alguém já pensou nesse tipo de idiotice. E a gente não percebe que essas coisas muito maiores não seguem esse regramento humano, pequeno, desse ser dito o mais inteligente, que não consegue viver em paz com os outros seres, não consegue viver em paz com a natureza e não consegue viver em paz nem consigo mesmo. Nós vivemos só em busca de prazeres, achando que prazeres são felicidade. Prazeres. Os mais banais é o sexual ou alimentício. E as pessoas entendem que aquilo é o motivo da vida. Ou fazer sexo, ou se alimentar. E vivem ao redor disso como fosse uma coisa mais importante. E não é ruim, mas é o prazer mais baixo. É o primeiro degrau da escada de tudo que existe de sublime, de maravilhoso que essa experiência pode nos trazer. E aí, quando você se perde só nos prazeres, o que acontece é o pêndulo. Você está muito feliz, depois vai ficar muito triste. Está muito triste, depois vai ficar muito feliz. A roda de Sansara. O ciclo eterno de ir lá a lugar nenhum. Deus diz, não, mas não tem como não quebrar isso. Tem. Tem como quebrar. Existe algo muito maior, que é a plenitude. Muito maior do que essa felicidade momentânea, dessa alegria passageira, dessa fuga da tristeza a todo momento para uma nova droga, uma nova emoção, um novo momento. Engraçado que é tão simples que chega a parecer fácil demais, as pessoas querem uma grande receita, né? Mas como fugir dos extremos, né? Desse pêndulo? É só tu parar. Para de reprimir. Para de resistir. Que automaticamente, autenticamente, tu vai ter um movimento, mas as pessoas vivem por causa de ideias, de regramentos,
ou quererem ser santos, ou quererem serem canonizados, serem alguém espiritualizados, idealmente, ou serem profanos, ou serem degradados pela sociedade, né? Por quê? Porque sempre que elas estão em dessas hastes, desses extremos, elas reprimem o outro lado. Quanto autenticamente, o teu coração não quer saber disso, entendeu? Eu vi ontem alguém falando, não lembro quem, em algum lugar, que é tão esquisito como heavy metal com músicas cristãs. Uma coisa, outra coisa. São energias antagônicas. Aí, não, vamos fazer um heavy metal pesado. Jesus chegando aí. Mas é que se distorce tudo conforme quer, né? Sabe que eu lembrei que estava falando aí de regramento lá do Justiniano, né? Que trocou a regra conforme a necessidade. O problema, na minha visão, não é a regra civil. Se ela for inspirada por pessoas autênticas e com amorosidade, ela se tornará boa. Eu posso dizer assim, aqui não é lugar de ser banheiro, né? Vai mijar em outro canto, vai fazer as tuas necessidades em outro canto. Essa é uma regra boa, está bem inspirada, né? Agora, se eu tiver outra intenção, ou seja, de degradar alguém, ou de influenciar alguém, eu vou inventar um monte de regra em torno disso aí, que é simplesmente fazer as necessidades. Sabe o que eu lembrei? Eu lembro essa semana daquela prefeitura que, perto da casa onde a gente mora, que trocou o regramento de um morro inteiro. Para proteger a natureza. Para proteger a natureza. É. A notícia que a gente viu é que, para proteger aquele lugar, eles tiraram o lugar de dentro da proteção ambiental ecológica, da lei ecológica. Aí eu fiquei pensando, cara, eu tô louco, né? Não é possível, né? Como é que é isso aqui, mano? Porque daí o Edu falou assim, não, o que importa é o título, entendeu? Estamos protegendo o lugar. Aí tu vai ler a reportagem, eles, para proteger o lugar, eles tiraram de dentro das regras de proteção ecológica. Todas as vezes que eu me deparo com regramentos sociais e morais, eu me lembro muito de educação moral e cívica, mas eu lembro principalmente de duas figuras históricas que, se fosse possível, eu gostaria de ouvir a opinião deles sobre regramentos morais. Jesus e Sócrates. Foram mortos por eles, né? Foram mortos pelos regramentos. Então, o regramento social sempre depende de quem está no poder. E essas pessoas que estão no poder normalmente estão por algum outro interesse bem diferente do que fazer o bem. Então, sempre eu olho com muita cautela esses regramentos sociais. E tentando voltar de novo para a plenitude, eu lembrei de uma história zen, muito interessante, que tinha uma senhora bem idosa, e aí está entardecendo o dia, e ela sai para fora de casa e começa a dizer, perdi minha agulha, perdi minha agulha, perdi minha agulha. Ela é meio gaúcha, ela dizia perdi minha agulha. Ela de Livramento. Perdi minha agulha, pessoal, perdi minha agulha. E aí as pessoas achavam ela meio louca. As pessoas começam, não, aonde a senhora perdeu? Porque a rua é grande, se a senhora disser aonde a senhora perdeu, fica mais fácil a gente tentar encontrar para a senhora. E elas não quero dizer para vocês onde é que eu perdi. E elas, não, mas é que daí fica mais fácil nós ajudar. E elas, não, é que eu perdi a agulha dentro de casa. E aí um olha para o outro, sabia que era louca? É louca? A senhora só perdeu dentro de casa, porque a senhora está procurando aqui fora a agulha. É dizer que dentro de casa está escuro. Aqui ainda há alguma claridade. E eles, de novo, não, mas isso não tem nenhuma explicação. E ela pega e fala para eles, o que eu estou trazendo é uma maneira mais possível de explicar para vocês o que vocês estão fazendo. Vocês estão buscando a felicidade externa, só que vocês perderam ela internamente. Só que para fora está um pouquinho mais claro, esses sentidos que ensinaram para vocês, que tem visão, tato, olfato, eles são para fora. Então vocês procuram para fora, mas sabem que essa plenitude só pode estar dentro. E é por isso que tem um monte de gente abastada e infeliz. Porque se enche, né, de prazeres sensoriais, comer melhor, carro novo, nova namorada, novo namorado, um monte de coisa, e a pessoa continua vazia. Está procurando o lado errado, o lado de fora.
questão toda é que quando vocês começarem a olhar para dentro, ó, Edu, como que faz para olhar para dentro? Vamos lá, vamos tentar ser didáticos. Vocês sentam no lugar que vocês quiserem sentar. Vocês deitam. Melhor sentado do que deitado, porque deitado vocês vão dormir. Então tentem ficar sentado num lugar calmo, quieto. Fechem os olhos, não durmam. A mente de vocês vai querer dormir. Não durmam. Tentem não ouvir as vozes que vão começar a gritar dentro de você. Mas gritar apavorada, porque daqui um pouco ele vai começar a ver as coisas. Deixem essas vozes se aquietarem e você vai começar a ver que existem sentidos para dentro de você. E que a maior viagem possível não é ir para Marte. A maior viagem possível do ser humano é entrar no universo que tem dentro dele. Como vou fazer? Só fica em silêncio. E no primeiro momento, não se assusta. Porque vai estar tudo bagunçado. Tudo bagunçado. As coisas mais feias que vocês acham nos outros, vocês vão começar a encontrar dentro de vocês. E vão ser monstros, e vão ser cobras, e vão ser dragões, e vai ser tudo de horrível que vocês achavam que estava no mundo. Vocês vão descobrir que está dentro de vocês. E vocês vão ter que começar a abrir quartos escuros e ver o que tem dentro. E organizar o que tem dentro. E não adianta ter nojo, não adianta ter raiva, porque é teu. Ou você se acerta com aquela parte, organiza, ou você vai viver a vida inteira sofrendo. Então abre os quartos, abre as gavetas, vê o que tem dentro de você. Depois abre uma janela dentro de você e deixa o sol bater. E vocês vão ver que quando vocês se organizam internamente, tudo esse externo que vocês acham que é o mais importante, vai começar a ficar muito tranquilo, muito sereno. E vocês vão ver que a raiva, a angústia, a depressão eram questões internas e não externas. E cada vez menos o que os outros pensam ou fazem vai atacar mais vocês. Mas eu não tenho tempo para isso. Tem. Você tem todo o tempo. Eu vou dizer assim, não só nesta vida, tem a eternidade toda para fazer isso, no momento que vocês desejarem. Mas é necessário um dia começar a fazer essa jornada. Ou viver nesse mundo de ilusão, acreditando ou imaginando que o que decide a vida de vocês é o que está escrito no jornal, é o que está dando no rádio ou na TV. Isso não importa nada para a vida de vocês. E vocês continuarem seguindo isso, vocês estão atrapalhando o desejo desse ser maior que quer harmonia, que quer paz, que quer amor. Não é essa música que vocês acham que está tocando todo dia, a música celestial. A música maravilhosa que existe está dentro de vocês, mas há que fazer silêncio. Há que fazer silêncio para descobrir o rei e a rainha que vocês nasceram para ser. Agora estou falando ali sobre as primeiras dimensões da meditação, né? E sobre que a pessoa uma hora vai ter que fazer. É difícil ter como provar isso, viu? Mas quer um conselho de amigo, tu vai ter que fazer cedo ou tarde, nessa ou em outra vida. Porque essa é a natureza do ser. Ele precisa se autoconhecer para se libertar. Enquanto tu não se libertar, tu vai viver a nascer e a renascer, viver e renascer. E as palavras inferno algum dia vão fazer muito sentido para ti, porque cada vez que tu não se liberta de algo naquela vida, cada vez mais tu adentra essas dimensões mais densas. Então, cada vez fica mais complexo. Então, persiste agora, se tu está ouvindo essa mensagem que o Edu deixou, que nós deixamos aqui no canal, é porque essa é a hora. Essa é a hora de enfrentar isso aí. E porque tu vai mexer em coisas que não são só dessa vida, ao fazer esse autoconhecimento, ao questionar essas sombras que estão internas. Mas é algo bem importante, eu acho que muita gente para em determinado caminho, que foi o que eu lembrei quando tu está falando. Tem um ditado zen, que é bem famoso, que diz assim, quando você for meditar, se você encontrar o diabo, manda ele sentar e manda ele meditar junto. Então não te assusta com as sombras.
São só o teu ser preso muito tempo. Se tu sentar e meditar em encontrar o diabo, manda ele sentar e meditar contigo. Se tu sentar e meditar em encontrar o Buda, mata ele. Tá vendo? Por que essa é a segunda opção? Porque a maioria das pessoas param quando começam a enxergar luzes brilhantes e dizendo, não, continua observando. Porque diferente do mundo exterior, que é objetivo e científico, no sentido de tu ver as coisas e tu conceituar elas, dar nome para elas, toda a visão interior é metafórica, alegórica. Então não te prende às visões que tu tem. Porque isso é uma nova prisão. Por isso que tu vê muita gente espiritualizada por aí, ditas pessoas plenas, que a casquinha é muito fina. Viu? Tu dá uma cutucadinha nela, logo em seguida salta o monstro. Por quê? Porque é isso. Eles se prenderam a essas imagens idealizadas. Quando a senda do autoconhecimento segue em frente. O horizonte está sempre, né? Está sempre no... Porque em algum momento interior e exterior se conectarão. A vida não é separada. A vida não é dual, a vida é una. Mas nós aprendemos a separar elas. Só que não adianta nós falarmos isso agora e tagarelar conceitualmente, não é por aí. A verdade da tua experiência é essa, é dual. Então vamos lidar com ela. Eu tenho o interior e tenho o exterior. Então eu vou me autoconhecer, mas é importantíssimo eu não parar. Não me agarrar nem ao feio, nem ao belo, nem ao sublime, nem ao degradante. A realidade é que o nosso ser, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos sentimentos é uma grande árvore. Se tu podar as raízes, quebra a árvore. Se ela ficar sufocada embaixo do chão, só revirando terra, ela nunca florescerá, nunca terá a supraconsciência que é o nosso derradeiro fruto. Então, o derradeiro desafio é adquirir uma totalidade com o caminhar. Mas isso é muito desafiador. Então, por isso que a gente insiste nesse termo. Caminha. Caminha e não para de caminhar, porque tudo isso que a gente fala são só palavras. Mas no momento que tu se propor a se interiorizar, a meditar, a se conhecer, essas coisas que parecem muito diferentes do teu dia a dia, fora da tua compreensão, se tornarão, com certeza, algo bem mais significativo e simbólico para a vida de cada um. E pode acontecer também que quando vocês começarem a entender, a meditar, a caminhar, tudo isso que o Janu e eu estamos falando não faça sentido nenhum para você. E tá tudo bem isso, tá tudo normal, porque o que a gente está trazendo é a nossa experiência que por algum motivo, a minha do Janu está se cruzando agora, por algum motivo. A de vocês pode ser totalmente diferente, acredite na de vocês. Acreditem na de vocês. Nem Janu, nem eu temos o menor interesse em ser mestre ou ser exemplo de qualquer coisa. A gente só está colaborando com o que a gente consegue colaborar. Eu adorei um termo que a Sasha, acho que usou conversando com nós. Fulano fica se tirando para guru, né? Diz, não é isso, viu? Não é isso. O que vocês... Acho que se você realmente levar a sério isso, no sentido de ser sério no que se propõe a questionar, não tem problema em discordar de nós. Ninguém está se tirando para guru aqui, ninguém está se tirando para mestre. Até porque isso sempre ilusório. As piores pessoas são as que fazem isso com você, viu? A gente se propõe a ser uma ponte para esse absurdo que é a existência. Se isso te tocar de alguma forma, vai em frente. A questão é, em algum momento tu vai ter raiva de nós, em algum momento tu vai concordar, em outro momento e está tudo certo. A verdade é que se realmente isso que a gente está falando é uma ponte para a verdade da existência, em algum momento nós vamos se reconectar, nessa ou em outra vida. Porque isso acontece, tu adentrar, principalmente em escritos sagrados, em algum momento tu vai olhar aqueles escritos e tu vai dizer, mas o que os caras estão sugerindo aqui é absurdo, né? O que Moisés está falando? Isso aqui é loucura. O que Jesus está falando? Isso aqui é viagem. O que Buda está falando? Isso aqui é impossível. É impossível ser isso. Mas em algum momento, se tu aprofundar o teu conhecimento das escrituras sagradas, tu vai começar a compreender o que eles estão falando. Que não é nada a ver com o que tu pensou no início. Nem o que tu aprovava e nem o que tu desaprovava. Por quê? Porque a verdade, quando é autêntica,
ela em algum momento vai se conectar com o teu coração. E aí ninguém vai precisar te explicar. Inclusive, se isso acontecer contigo, está escutando, tu vai dizer assim, acho que vocês deviam ter usado essa e essa palavra, porque essa e essa palavra se adequam melhor a essa dimensão. Isso é bem importante e bem sutil. Tudo que se usa aqui são só palavras. E pode ser que a palavra que eu esteja usando, a palavra que o Edu esteja usando, não seja a que toca em ti. E talvez nem traduza melhor isso que a gente está falando. Pode ser que outras pessoas tenham uma melhor tradução e aí não é para ti essa conversa, a conversa é para outra pessoa. O que vocês não busquem em nós também a coerência que vocês acreditam que deveria existir. Que a sociedade diz para vocês como seriam pessoas coerentes. Vocês não vão encontrar nem no Janu e nem em mim. Autêntica, sim. Coerente Agora, é mais. A verdade vocês vão encontrar. Então, às vezes, vocês falaram totalmente o contrário disso outra vez. E está tudo certo. Era o que tinha que ser dito naquele dia. Era a mensagem que deveria ser passada aquele dia. Porque agora vem muito uma outra situação de... Você está falando, eu estou seguindo a onda ali, vendo onde é que ela vai chegar. Vem muito de quantidade de seguidores ou de pessoas que vão atrás do canal B. E a gente já falou várias vezes, indica pro amigo, fala pro amigo. E hoje vê assim, não importa. De verdade, não importa se seremos 100 mil, 1 milhão, 10 mil, 50 pessoas. Importa que a mensagem chegou para você. Só isso é importante. Que por algum motivo essa mensagem chegou para você. Se você sentir que tem que colocar lá adiante, coloca. Se sentir que não tem que colocar para mais ninguém, também não coloca. Mas se chegou em você, por algum motivo seja. Por algum motivo seja. Nem que seja para você dar risada. Talvez achar que bobos que são esses dois caras que estão falando sobre espiritualidade sem saber nada de espiritualidade. Quem sabe espiritualidade é o padre, é o pastor, é o guru. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aproveitando disso, eu quero trazer aqui uma mensagem de uma caminhante. A gente gosta de ouvir mensagens boas ou ruins. A gente gosta de caminhar junto. Então nós vamos trazer hoje um comentário / solicitação de uma caminhante, a Carolina Rota. Ela fez o seguinte comentário para nós. Muito importante falar sobre a felicidade. Sempre digo que para entender a luz é preciso saber lidar com a escuridão. Ou seja, para entender a felicidade é necessário lidar com a falta dela. Ótimo e necessário. Trocando de assunto, minha sugestão de música é Índios, do Legião Urbana. Obrigado e continuem. Gratidão, Caroline, por nos seguir, por gostar do lado B, de estar assistindo e compartilhando também as tuas mensagens, as tuas ideias. Carolina, a Índios é lado A demais. Índios é o que há de mais bonito e poético. E aí Renato Russo conseguiu vender e ao mesmo tempo passar a sua mensagem. Ela é um hino, ela é uma oração. Mas vamos falar sobre índios. Não vamos ler toda ela aqui, para não ficar muito extenso o episódio, mas vamos falar sobre índios, vamos falar sobre a mensagem de Renato Russo. E aí, meu irmão, tem um pedaço de índios que fala: se pudesse por um instante acreditar. Que o mundo. E as pessoas não são doentes, mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. O problema da música do lado A é a gente se concentrar na letra. Porque a gente está escutou um pouco aqui antes de entrar o take, e tu fica cantarolando, né? Quem é que nunca treinou Legião Urbana quando era jovem? Então, opa, eu tenho que escutar a letra, né? Porque são músicas que fazem parte da nossa juventude, da nossa história, né? E quem me dera alguma vez poder acreditar. Eu acho... O mundo é perfeito. Todas as pessoas são felizes, né? Mas nos deram espelhos que são a mente, né?
O Renato Russo fez uma poesia e eu acho que a principal mensagem, eu acho que é do lado B, inclusive, antes de tudo, porque o programa nasceu disso, né? De ter músicas, inspirando o poder que a arte tem de tocar em coisas sensíveis, né? Porque é quase um desespero, parece que foi uma forma dele expressar as coisas que ele via e que ele não tinha com quem falar, né? Então a música, a poesia, a escrita, todo tipo de arte, né? Mesmo a arte plástica, ela te dá um canal para te expressar aquilo que tu não tem com quem trocar, né? A música inteira fica reverberando, né? Mas tentando trazer aqui o que mais toca no Edu. Tem um momento que fala dos mais belos índios, das mais Ser atacados por ser inocentes. Mas é isso, tipo assim, o Renato Russo está vendo isso. Só que como é que ele vai provar para esse mundo violento, que é amor? Se trata de amor? tolo, burrice, essa burrice que existe no mundo, de que, tipo assim, tu tá matando as coisas mais sensíveis, que são as coisas que dá sentido à vida. Como é que eu vou te provar que eles não merecem ser atacados por serem inocentes? E a arte é essa forma de expressar essas coisas sensíveis. Eu acho que muitos artistas às vezes entram em processos emocionais, porque parece que só eles estão vendo, parece que só eles estão tocando aquilo, daí tu começa a se questionar. E eles acabam entrando, né, em períodos de alto e baixa, porque eu acho que é isso, eles tocam nessas coisas sensíveis, mas encontram um mundo... Sobe a montanha muito alto, né? Inclusive da indústria da música, né? Tu vê o Chorão e tal, as letras que ele fazia profundas, daqui a pouco ele tinha Chorão, que estar... Cazuza, Renato Cazuza, só exemplos brasileiros. a Rita Lee... Raul Seixas. Raul Seixas, né? Eles acabam ficando... Porque eles têm que lidar ao mesmo tempo com a parte financeira da indústria da música. A parte daquele monte de fã que também não entende porra nenhuma do que tu tá fazendo, né? Então, lembrei que tu falou antes ali, né? Nós estamos hoje chegando perto dos 100 mil em todas as redes de inscritos e seguidores. Eu não sei se quero também que fique muito... O importante é chegar em algumas pessoas. Porque tu lidar com algo sagrado, a gente toca em sagrado. Ninguém quer se tirar para o dono da verdade aqui para vender algo para vocês, mas a gente fala isso de forma séria. Para nós é importante isso. Ninguém está falando de algo que eu não vivo isso, o Edu não vive, a gente vive isso. Então seria muito irresponsável da nossa parte passar uma mensagem que não fosse da nossa vida. Mas eu também não sei se eu quero, porque eu vejo os artistas que acabam se tornando blockbusters, vamos dizer assim, com uma grande abrangência, a ter que enfrentar a pior grosseria que existe na humanidade, né? Então, que bom que está tocando a vida de algumas pessoas, como tocou a da Carol, que inclusive é o nome da minha filha mais velha, e que todos nós já escutamos essas mensagens da arte e a gente reflete sobre, né? Então, eu diria que é isso. Eu gostaria de acreditar que mais pessoas que têm uma sensibilidade que o Renato Russo tem, sensibilidade que algumas pessoas têm, porque se trata de sensibilidade, porque a vida é bela, a vida é um milagre. Não se trata nem de acreditar, inclusive. O que talvez nós ainda temos que ter fé é nas pessoas. Acreditar. Ter fé. E aí eu lembrei de um outro pedaço da música. Que ele fala que o passado, o futuro, não é mais como sempre foi. Olhem o sagrado que o Renato Russo está tocando aqui. O futuro não é mais como sempre foi. E se percebermos, o futuro de verdade está mudando. E vocês não está pior, Eduardo. Agora está um lodo, está bagunça, está tudo... Pois exatamente desse lodo, exatamente dessa bagunça vai vir a Lotus. Do pior momento da humanidade vai surgir o novo. Vai chegar o momento que a gente não vai resistir mais a tanta grosseria, a tanta coisa feia, que a gente vai gritar por uma flor, por um perfume, por um abraço, por um beijo. Então não se assustem com tudo o que está acontecendo. Pelo contrário, sejam vocês as pessoas a dizer:
tá quase ficando bom. Tá quase ficando bom. Porque é necessário toda essa grosseria, todo esse monte de coisa feia, pra gente descobrir que a gente não gosta de coisa feia, que a gente é sensível, que a gente é a mais bela tribo. E a gente é inocente, a gente é puro. Não, mas eu já fiz umas maldades. Tá tudo bem. Comecem se perdoando, para depois poderem perdoar os outros. Primeiro se perdoem. Primeiro, voltando à música do Oswaldo Montenegro, aceitem ser quem vocês são. E sejam quem vocês são. E não importa se é esquisito, se é diferente. São vocês. São esse belo quadro pintado pelo Eterno e que vocês acham feio. Há que se ter coragem para ser inocente. E inocente, buscando agora em Jung, o inocente é o mais forte arquétipo que existe. Porque ele tem fé, foi a palavra que tu trouxe. O inocente, ele é forte porque ele tem fé. Ele acredita de verdade que vai acontecer algo bom. Tá tudo ruim e ele, não, mas vai acontecer algo bom, porque eu sei que vai acontecer algo bom. E eu sei que vai acontecer algo bom. Na verdade, ele só está enxergando com os olhos que já se perderam em muitas pessoas. E a parte que eu mais... Vamos ver se eu consigo recordar meus tempos de adolescente agora aqui. Porque a gente não está com a letra escrita aqui, tá? Então é desafiador, mas é... Porque para mim a música é uma conversa dele com o divino, com o sentimento mais sublime do divino, né? Mais sensível. E ele está conversando e ao mesmo tempo, às vezes, ele entra na posição de Deus, inclusive. E volta nele depois, mas tem a hora que ele meio questiona. É um movimento de introspecção. Não sei se é essa parte que ele falar, que ele fala de Deus, assim, que tu que fez tudo e ninguém Deixa eu falar que senão vai fugir aqui. Que eu tô aqui, vou perder o fio. Vai. Isso, vamos ver se eu lembro. Porque é só você que tem a cura do meu vício de insistir nas coisas que eu sinto, mas que eu ainda não vi, é? Que eu ainda não sei. Mas só você tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de coisas que eu ainda não vi. Olha que coisa bela, cara. Que Deus tem, porque ele está demonstrando o movimento do desejo que muitas vezes nos leva para fora, mas é como assim, eu tenho uma nostalgia dessa Lotus, que é a humanidade ser sensível, entender que destruir as coisas inocentes, essa tribo inocente é só maluquice, é só uma coisa tola. Então, assim, só o sentimento divino, autêntico, nos dá essa cura de dizer assim, tá tudo bem, por isso que tem que envolver a fé. Tá tudo bem, isso vai passar e vocês vão florescer em algum momento, que não é possível, né? Nós estamos há muito tempo nessa, né? Então é muito bonito ver como ele conseguiu demonstrar através dessa letra, essa conexão que ele teve. E é o meu sentimento também, essa nostalgia de acreditar que é possível. É possível, se aconteceu com algumas pessoas de tocarem nisso, a humanidade derradeiramente tem que tocar. E é interessante que me veio agora que Renato Russo foi o poeta da nossa geração. Nós, na juventude, era necessário ouvir Renato e mexia conosco. Mesmo que a gente não entendesse a profundidade da letra. Eu nunca escutei índios como eu escutei agora. Era bonito para mim. Falava alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, que eu fingia que entendia. Mas era muito mais para ter conversa com as meninas, com o pessoal da turma. E é engraçado que Renato Russo não tocava, na época, gerações mais velhas que a nossa. Ele tocava a juventude. E as letras deles poderiam tocar gerações mais experientes. Eu acho que ele era tão novo, tão rebelde com aquele momento, e Renato era muito rebelde com a sociedade brasileira que estava acontecendo naquele momento, que quem gostava de manter o status quo, odiavam o Renato, era um troço maluco, lembra? O pessoal mais experiente que nós, nessa época, assim, não ouve essa porcaria.
Isso aí é o... Sim. E tu sabe que quando eu comecei a escutar, eu lembrei de uma conversa com um primo meu, que estava aprendendo a tocar violão, e ele era da igreja adventista. E aí ele chegou para mim e disse assim, ele estava tocando, tocou um pouco assim, né? Daí eu disse, vamos cantar a música. E era essa música aqui, né? Índios, né? E ele, não podemos cantar. Eu disse, por quê? Tu já leu a letra dessa música? É aquela parte talvez que tu ia citar, né? E como pode que esse Deus ao mesmo tempo é três e vocês mataram, deixaram Deus tão triste, né? É uma crítica à trindade cristã, não podemos cantar isso aí porque é profano, sabe o negócio? Eu disse, cara, é só uma música, né? Eu também não compreendi que era só uma música, vamos cantar a porra da música. Mas olha o poder do condicionamento social. Na juventude, que deveria ser algo que é disruptivo, né? Rebelde. Tu não pode cantar a música porque ela era questionadora. E, na verdade, a música só é sensível porque o próprio Renato Russo tem uma criação cristã. E ele tá assim, ó, como é que eu compreendo isso que vocês dizem que é três, ao mesmo tempo é um, e mesmo assim vocês pegaram esse Deus e botaram na cruz, que é um Deus onipresente. Na verdade, isso é religiosidade. É questionar. Porque se é verdade, como é que tu tem medo de questionar? A verdade, eu acho que eu vi essa semana escrito Falamos isso. no último A episódio. verdade é um leão. Não precisa te preocupar, solta ela que ela vai se defender. Ela sabe se defender. Ela vai saber se defender, viu? Tu não precisa proteger ela. E aí é muito de também de provocação nossa. A rebeldia é a essência da juventude. Há que ser, se você não for rebelde na juventude, fica muito mais difícil ser depois. Pero não mútil, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes. Mas você era rebelde também. Sim, A faz juventude parte. é necessária. Elas têm que romper com os pais para poder criar a própria vida. Depois, inclusive, pode dizer que os pais estavam certos, mas ele tem que questionar. Sim. E quando você proíbe a juventude de questionar, que eu acho que tá piorando, nós tínhamos dificuldade de questionar na nossa época. Nós dava o nosso jeito. Hoje, como está tudo muito exposto, porque hoje você tem que questionar na rede social, senão você não está questionando direito. E aí tá todo mundo vendo. Nós questionava, mas era no grupo dos amigos, não era o pai e a mãe na frente, pai e mãe, até porque naquela época não era tão assim de questionar pai e mãe, era... Vai ficar para o próximo episódio, tá? Porque hoje não dá mais tempo. Ah, mas vocês não dizem que não tem regra. Não, é que a regra é que os velhos estão velhos, entendeu? Daí não dá para alongar demais. Mas para o próximo episódio vamos falar de geração Z. É algo que eu quero falar. Tá Que é criticado por muita gente, é exaltado por muita gente. Mas não vamos puxar essa aqui porque é um assunto que vai se prolongar. Mas acho que é necessário, porque é a geração que vai assumir as rédeas da sociedade. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Lado B. Um episódio um pouco diferente hoje, a gente tentou ser um pouco mais leve, não menos profundo. Quem prestar atenção em cada cantinho do que foi esse episódio vai perceber. Mas o Janu e eu nos predispusemos hoje a ser mais leve, a não parecer tão pesado para quem está ouvindo a mensagem para chegar. Ela ser mais divertida, mais tranquila de ser assimilada. Como éramos nos primórdios. Foi um episódio bastante profundo. E eu quero terminar aqui com um pouquinho de simpatia de Giz. E aí é o Edu jovem, é um cara que eu pouco toco. O Edu adolescente, eu toquei muitas vezes do Eduzinho, que é lá eu até uns 7, 8 anos, depois o adulto que rompeu com... e depois esse Eduardo atual, esse Edu atual. Mas o jovem, como é que é aquele jovem? Não sei nem. Era Eduardo, acho. Era Eduardo mesmo. Não era mais Eduzinho, era Eduardo. E aquele jovem gritando para tudo que foi feito com ele. Eu não suporto mais a tua simpatia de giz. O teu jeito de saber do vento mais que o nariz. É esse jeito de ser o que você queria ser, mas não é. O Eduardo, hoje ele é o que é. Alguns gostam, outros não, mas é só o que a gente tem para entregar, porque é real. Gratidão e até o próximo episódio. Obrigado pela companhia de vocês. A mensagem final está ótima. A bênção e a paz.
foi o primeiro ensinamento e um ensinamento que perdurou durante a viagem e com certeza ressoa na nossa vida hoje, após a viagem, que é cada dia um dia. Na Índia é cada dia um dia. Na verdade, na vida é cada dia um dia. Mas na Índia não tem outra maneira de se viver se tu não viver cada dia como se fosse um dia. Eu acho que a música do Gilberto Gil toca isso profundamente, que é: considere, rapaz,